Boa noite, amada Igreja da Graça. Eu convido os irmãos para poder abrir as suas Bíblias lá em 2 Timóteo, capítulo 2, para nós estarmos fazendo a leitura do versículo 14 ao versículo 19. A palavra do nosso Deus nos diz assim: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Amém? Meus irmãos, a palavra de Deus nos fala para nós sobre coisas importantes para a edificação e também para a santidade da nossa vida como servos de Deus. E o tema que eu gostaria nesta noite de apresentar, que Deus colocou no meu coração, é o seguinte: o que é preciso para viver em santidade? Nesse texto, Deus nos exorta e mostra à luz da palavra de Deus o que é necessário para que um servo de Deus possa pegar e ter qualificação para poder viver diante de Deus em santidade. E Deus quer que cada um de nós vivamos em santidade, porque a palavra de Deus nos diz que Ele é santo e por isso nós devemos viver em santidade diante da Tua presença. Ou buscar santidade, viver buscando santidade, porque na verdade santo é só Deus. Então, meus irmãos, a palavra de Deus irá nos exortar nesta noite e nos ensinar o que é preciso para viver em santidade diante da presença de Deus. A palavra de Deus nos ensina, em primeiro lugar, que nós devemos dar testemunho sobre Deus. E esse testemunho, ele deve ser solene a todos perante a presença de Deus. Nós devemos dar testemunho perante a todos para que Deus possa ver a nossa alegria, nosso prazer de poder testemunhar da sua graça, do seu poder, da sua misericórdia e do seu amor. Mas Deus nos convida e nos fala que nós devemos dar testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Então, na verdade, meus irmãos, nós temos que cuidar muito bem do nosso testemunho, cuidar muito bem daquilo que sai da nossa boca, para que Deus seja glorificado, para que Deus seja honrado através das nossas vidas como santos dele e servos do Senhor. Segundo, Deus também nos diz que nós devemos procurar, que nós devemos buscar se apresentar diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós precisamos de ter o entendimento que nós devemos buscar a leitura da palavra de Deus, que nós devemos buscar conhecimento de Deus e se aprofundar na palavra de Deus para poder viver de forma plena, reta e agradável diante da presença de Deus. E assim Deus então olhar para cada um de nós e ver que Ele está em nós, que nós buscamos viver nele e através da Tua palavra. Outra coisa que Deus nos ensina,
que nós devemos controlar a nossa língua, que nós devemos evitar os falatórios, as falácias. Aqui nos diz que evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos, evitar os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade aos outros ainda maior. E Deus quer que o nosso coração seja piedoso, misericordioso, da mesma forma que Ele é piedoso, longânimo, misericordioso, da mesma forma que o nosso Deus é grande e a sua misericórdia dura para sempre. Deus também quer que nós venhamos a ter nos nossos lábios palavras santas, palavras que edifiquem a vida das outras pessoas, que abençoem a vida das outras pessoas e também que possam trazer também santidade às nossas vidas. Outra coisa que Deus nos ensina também no texto, que nós não devemos pegar e ter palavras profanas. Por quê? Aqui no versículo 17 diz assim: além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Então, na verdade, dependendo da linguagem que nós usamos, a linguagem que sai da nossa boca é como um câncer, é como uma doença, uma enfermidade terrível que corrói a pessoa por dentro, que destrói a pessoa por dentro, que traz tristeza à família, que traz desconforto para quem está sentindo essa enfermidade ou para quem está passando por essa enfermidade. Mas existe uma coisa maravilhosa que Deus nos ensina, é que Ele é a cura, que não importa qual tipo de doença que você tenha, que não importa qual tipo de enfermidade que você tenha, o que importa é o tamanho do Deus que você tem. E também o que importa é que esse Deus, Ele é Deus de milagres, é Deus que opera maravilhas, é Deus que é santo e que é grande e que é eterno e que pratica a sua justiça e pratica o seu amor na vida daqueles que são mais necessitados. É por isso que nós devemos viver em santidade, é por isso que nós devemos buscar santidade, é por isso que nós devemos fazer de tudo e se esforçar para poder dar testemunho desse Deus. Outra coisa que Deus nos ensina é que se nós darmos testemunhos, Deus irá trazer para nós refrigério para a nossa alma. Aqui no versículo 18, a palavra de Deus nos diz assim: tais homens que falam sem controlar sua língua, que ferem, que machucam as outras pessoas, Deus, Ele irá nos exortar agora através da leitura dessa palavra. Estes tais se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina que Deus, Ele conhece cada coração, Ele conhece cada um de nós. Ele sabe quem é aquele que tem Ele no seu coração, quem é aquele que está disposto a poder dar, para poder ser bênção para as outras pessoas. E Deus, Ele te convida nesta noite para que você seja bênção, para que você possa desfrutar como santo de Deus das suas bênçãos maravilhosas. Alguns homens, são homens que não vão desfrutar, porque esses tais, aqui no versículo 18 do capítulo 2 diz assim: estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Então, na verdade,
alguns estão tão longe de Deus, estão tão distante de Deus, que nem creem no Filho de Deus. Mas a palavra de Deus nos ensina que o Filho de Deus é o único caminho. É o único caminho para a salvação, é o único caminho para a vida eterna. Ele é o único caminho para poder ter refrigério, descansar e ter paz e poder agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E o que importa de verdade, meus irmãos, é buscarmos viver em santidade. É isso que Deus chamou cada um de nós para podermos experimentar. Buscar santidade, viver em santidade, dar testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar a verdade, tirar dos nossos lábios palavras mentirosas, palavras profanas, palavras que não edificam, que não abençoam a vida das outras pessoas. Deus quer que as nossas palavras, que os nossos olhos e que os nossos corações sejam corações abençoadores, que os nossos olhos sejam luz que venham iluminar este mundo tenebroso, que venha iluminar o lar, a casa onde nós entrarmos, que os nossos pés sejam pés que onde nós colocarmos eles, o lugar se torne santo, para a honra, glória e louvor e grandeza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o Deus Todo-Poderoso das nossas vidas. Meus irmãos, o que é preciso para viver em santidade? É preciso algumas qualidades. E Deus nos ensinou nesta noite quais são essas qualidades. Primeiro, dar testemunho solene a todos perante Deus. Que nós devemos dar testemunho do Deus que nós servimos, do Deus que nós temos. Segundo, que nós devemos procurar apresentar diante de Deus como pessoas e obreiros que não têm de que se envergonhar do nome de Cristo e que maneja bem a palavra, que conhece bem a verdade, que é as Santas Escrituras. Outra coisa que ele nos ensinou, que nós devemos evitar falatórios inúteis e profanos. Outra coisa que Deus nos ensinou, que nós devemos nos afastar daqueles que se desviaram da verdade, porque alguns se desviaram da verdade. E nós devemos também tomar cuidado para que os nossos lábios não sejam lábios que venham pegar e ser cancerígenos, que venham pegar e trazer ou transmitir, que a nossa linguagem não seja como o câncer que corrói, como tinha nos seus lábios Himeneu e Fileto. Por último, Deus também nos ensinou que o verdadeiro firmamento está nele. Ele é o verdadeiro firmamento. E ele permanecerá para sempre. Outra coisa que Deus nos ensinou, meus irmãos, é que o Senhor conhece os que lhe pertencem. Deus conhece todos aqueles que lhe pertencem. Deus conhece todos aqueles que fazem parte do seu reino. Já pensou que coisa maravilhosa? Deus já sabe que nós fazemos parte do seu reino, da cidade santa, da nova Jerusalém que Ele foi preparar para cada um de nós. Meus irmãos, que o nosso Deus Todo-Poderoso possa acrescentar nas nossas vidas santidade. E que nós possamos entender que nós devemos buscar santidade, que nós devemos viver em santidade, que nós devemos praticar a santidade para que o nome de Deus cresça e que nós venhamos a nos diminuir a cada dia e que todo louvor, que toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus e Senhor e Salvador, Jesus Cristo.
uma boa noite a todos e que verdadeiramente essas palavras possam ser palavras de consagração, palavras salvadoras, palavras que sirvam de ensinamento, de exortação e que nós venhamos verdadeiramente praticar essas palavras, viver essas palavras diante da presença do nosso Deus. Mas acima de tudo, que essas palavras possam ser vividas e praticadas na vida daqueles que nós amamos e também na vida daqueles que não conhecem esse Deus tão poderoso, tão grandioso como nós conhecemos. Uma boa noite a todos, uma boa semana em que o Espírito Santo de Deus possa derramar das suas ricas promessas sobre as suas vidas. Em nome de Jesus. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nós te damos graça, Deus, por esse dia. Te louvamos e te adoramos pela grandeza e majestade do Senhor. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha estar nos abençoando, nos concedendo, nos dando, Senhor, uma semana abençoada diante da Tua presença. Que o Senhor continue, ó Deus, nos guardando de todo mal. Que o Senhor continue dando livramento à Sua igreja. Que o Senhor continue, ó Pai, também dando sabedoria a cada família, a cada homem do lar, a cada mulher, para que nós possamos ser responsáveis para poder guardar a vida de quem nós amamos. Também, ó Deus, queremos colocar diante do Senhor a nossa nação, colocar diante do Senhor, ó Deus, os nossos governantes. Ó Pai, que o Senhor esteja visitando cada um deles, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, ser dirigidos pelo Senhor, porque o Senhor é o único, ó Pai, que pode, ó Pai, operar maravilhas. O Senhor é o único que pode, ó Deus, transformar essa tragédia, essa calamidade que aconteceu no mundo inteiro em alegria, em refrigério para a nação brasileira. E nós confiamos no Senhor, nós esperamos no Senhor, ó Deus, que o Senhor possa operar, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa libertar e que o Senhor possa, ó Pai, ser aquele Deus de milagres e também, ó Deus, aquele Deus que seja reconhecido pelos seus milagres e por tudo aquilo que o Senhor irá realizar na vida da nação brasileira e também na vida de todos aqueles que necessitam do toque do Senhor. Que o Senhor estenda a sua mão poderosa sobre a nação brasileira, que o Senhor estenda a sua mão poderosa sobre a Igreja Universal do Senhor, que o Senhor estenda a sua mão poderosa sobre a vida, ó Pai, da família da graça. É no nome santo de Jesus, o teu Filho amado, que eu oro e te agradeço por tudo. Amém.